E quando você erra o caminho, algumas coisas acontecem, algumas consequências vêm, não é? Elas vêm, isso é fato. E eu não sei quais as consequências que você tem quando você erra o caminho. Duas situações são inegáveis. Ou você volta, ou você se revolta quando você erra o caminho, seja ele qual for, viu? Por exemplo, nós temos aí um grupo que está querendo jogar bola, passaram o mapa. Se você errar o caminho, você tem duas possibilidades: ou você volta, ou você se revolta. Mas como assim? Ué, você volta até o lugar onde você estava firme, no caminho até ali estava certo, você volta até aquele ponto e reinicia a jornada a partir dali, ou você se revolta. Vai com a sua fé, com a sua coragem, joga o Waze no chão, fala eu sei onde fica e dá sequência na tua jornada até alcançar o destino. Mas isso é uma revolta contra o Waze, é uma revolta contra um bom direcionamento para achar o teu local preferido. É assim que funciona. O recomeçar então é inegavelmente um ponto essencial para quem erra o caminho. Você volta, reajusta os passos até onde você acertou e depois segue viagem. A situação ela pode também ser um redesenhar a rota, né? Eu não sou muito bom no celular, também não sou um cego por completo, mas não sou muito bom. Quando você erra o caminho no Waze, ele fala, né? Recalculando a rota. Uma outra alternativa, você pode parar ali e falar, não vou voltar, vou redesenhar a minha rota, e você redesenha o teu caminho e vida que segue. Vai adiante. Ou você pode jogar o Waze fora e abrir o Google Maps. Eu não sei, mas você vai pegar um outro mapa, simples assim. Falei, se o Waze sempre me leva para o lugar errado, vou no Google Maps. Para os mais antigos, nós falamos isso a semana passada, você pode pegar o Guia 4 Rodas, versão impressa. Tá tudo bem, é um outro mapa. Essas são as ideias quando você erra o caminho. Agora, é inegável que para uma boa parcela, e dos homens, tá? Agora é uma dica, ou mais ou menos, não uma dica, mas uma indicação do que acontece para a maior parte dos homens. Quando, por acaso, né, e assim, foi um acaso da vida, nós não estamos no caminho certo, porque é difícil um homem errar, mas às vezes, né, mas quando isso porventura acontece, nós ocultamos o nosso erro. Você está perdido, né? Imagina. Você não tem a mínima ideia onde você está. Você não sabe onde vai dar aquela estrada. Mas qual é a informação que você dá para o parceiro do lado? Em especial para minha esposa. Imagina. Vai, caminha comigo, filha. Conheço aqui como ninguém mais. E aí a gente dá, assim, com certeza, uns 55 quilômetros a mais. Ruas perdidas e desconhecidas até que aí eu entrego, né? Falo, tá bom, vai. Eu me perdi. E aí a gente segue para o caminho, recalculando a nossa rota, mas uma boa parte dos que aqui estão, tenho certeza disso, acabam por ocultar os seus erros quando eles acontecem. E na vida espiritual, é a mesma coisa. Tem um caminho para ser seguido. Tem um trajeto para ser seguido na vida espiritual. E alguns descobrem, sabem qual é esse caminho e outros não, mas existe um caminho. Eu gostaria de compartilhar com você a palavra de Deus. Você já pode ir abrindo aí. Hoje nós vamos falar de João, o Evangelho de João. Mas, no caminho espiritual, várias vertentes indicam que as pessoas, elas conhecem o caminho. Isso é bom. Mas, na nossa firme convicção de fé, nós seguimos aquele que diz ser o caminho, o que é diferente. Jesus, no Evangelho de João, ele fala, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Então a nossa indicação, a nossa caminhada espiritual, a nossa vida espiritual é para seguir aquele que é o caminho. Não que ele conheça o caminho, ele é o caminho. É diferente. É diferente. E quando eu sigo o caminho, eu tenho que entender quais são os meus próximos passos. Nós vamos compartilhar a história de um homem aqui que conhecia o caminho. Ele entendeu, inegavelmente, quem era Jesus. Ele foi adiante, mas algo estranho aconteceu. Ele se perdeu no contexto espiritual da sua jornada. Ele se perdeu. E aí tiveram as consequências. E a grande pergunta é, qual foi o direcionamento dele?
ele se revoltou ou ele voltou? Que na verdade é a pergunta que Deus fez para mim quando eu comecei a estudar tudo isso. Vagninho, ei, você vai continuar nessa jornada? Tem certeza? E aí quando eu percebi que o caminho não era o correto, ele também me fazia uma nova pergunta. Bom, e quais serão os teus atos? Você vai voltar ou você vai se revoltar? Porque é assim que funciona. Pedro, o apóstolo, ele entendeu o caminho. Ele sabia quem era Cristo, ele sabia o significado de uma jornada com Cristo. Se você pegar nos evangelhos, eles falam sobre, em João também, na ceia, na última ceia, Jesus mostrando tudo o que viria a acontecer. Então Pedro diz, mas para onde o Senhor vai? E Jesus diz, olha, para onde eu vou você ainda não pode ir comigo, mas haverá sim um dia onde você poderá me seguir. Pedro diz, então imagina, mestre, porque por ti eu daria a minha vida. Ele entendeu. Ele entendeu. Porque por Cristo nós teríamos que entregar tudo, inclusive a nossa vida, se necessário fosse. E quando Pedro diz isso, diante dos apóstolos, dos discípulos naquele momento crucial, onde Cristo explicava os próximos passos, ele fala, Senhor, como assim? Por ti, eu daria a minha vida. Ele entendeu o caminho, ele entendeu qual era o contexto naquele momento. Mas alguma coisa aconteceu. A palavra de Deus diz que aquele que está em pé tem que tomar cuidado, tem que ficar ligeiro para o que não cair. Pedro, quando diz isso, ele estava de pé. Ele tinha entendido quem era Cristo. Mas ele bobeou. Ele escorregou. E ele tropeçou. Vocês sabem, eu não preciso nem recordá-los da trajetória de Pedro nos momentos seguintes, ainda Cristo o adverte, né? Ei, Pedrão, não haverá um amanhã antes de você me negar por 3 vezes, e por 3 vezes Pedro categoricamente nega a Jesus. Ele diz claramente para as pessoas que ele não conhecia Jesus, que ele não andava com Jesus, que ele não era um discípulo do Mestre Redentor Jesus Cristo. Quem acha que isso foi um acerto ou um erro de Pedro? Sei lá, porque o mundo está tão diferente que pode ser que você fale, não, mas quem disse que ele errou? Está certo, às vezes tem que falar não para Cristo. Porque foi o que ele fez, ele falou 3 vezes não para Jesus Cristo. Ele errou, ele pecou. Aí dentro desse contexto, dentro desse emaranhado de informações, bom, e só para quem não lembra, Pedro negou a Cristo no momento do seu julgamento, quando Cristo é Pedro e ele é levado para o imperador, para que tudo ali se desenrolasse ou se desenvolvesse, ele está no meio da multidão e aí por 3 vezes pessoas falam, ei, não é você que andava com Jesus? Ainda um parente daquele soldado que Pedro tirou a orelha, fala assim, opa, eu te conheço. E por fim um vem e fala, não é você um dos seguidores de Jesus? E nas 3 vezes Pedro diz, não sou, não conheço. É mais ou menos esse o enredo daquilo que nós vamos tratar agora. Mas uma coisa é certa, quando você erra, existem 6 situações ou 6 características que estão embutidas na tua vida. E por que é importante falar sobre isso? Pelo menos para mim, porque quando comecei a estudar eu vi que eu estava atrelado em algumas delas. Eu vi, mas isso aqui tem tudo a ver comigo. Aí eu até tentava me corrigir, mas espera aí, Wagner, você está falando do pecado. Então, e tinha tudo a ver comigo. Falei, caramba, isso aqui sou eu. Esse cara sou eu. Não parafraseando a música, né? Mas esse cara sou eu. Então, talvez em alguns pontos você se identifique. E se sim, você volta ou você se revolta. A primeira característica é que o pecador ele é um desafiador, ele desafia. Ele contraria as regras, sabe? Ele sai fora do relacionamento de intimidade com Cristo, contrariando tudo aquilo que Cristo ensinou. E não foi assim com Pedro? Sabe, Pedro, ele sabia o que ele devia, ele tinha um entendimento, mas ele se afasta. Essas 3 vertentes, onde por 3 vezes Pedro negou a Cristo, ele se afastou do relacionamento. Ele já tinha visto Cristo curar, já tinha entendido qual era o propósito de Jesus. Ele já tinha ouvido Cristo falar, olha, aqueles que querem seguir comigo têm que se esvaziar.
O que significa isso? Você tem que dar tudo que você tem, meu irmão, você não tem mais nada, nem a tua vida te pertence, segue comigo. Ele já sabia disso tudo, mas ele preferiu pecar. Por qual motivo? Ele desafiou, porque o desejo dele ali era o grande Deus que ele carregava. Mas qual o desejo? De não morrer. Pedro não queria morrer naquele momento. A bem da verdade é isso. Mas como assim? Cristo sofreu uma grande perseguição. A identificação dele era que, então, aqueles que estivessem mais próximos de Cristo sofreriam as mesmas consequências. Cristo é levado, o meu rei, o absoluto em poder, foi levado e será maltratado. O que vai acontecer comigo, Pedro? Vão me levar e vão me maltratar da mesma forma? Não, eu não quero. Não, eu não quero. O meu desejo é estar vivo, bem e pleno. Até para levar a verdade de Cristo para outras pessoas. Mas ele tinha um ídolo ali, que era a manutenção da própria vida. Ele então contrariou o relacionamento com Cristo pelos desejos que ele tinha. Para isso, ele pecou. Por não entender que Cristo era maior do que ele pecou. E aí você já vem com uma dúvida, não, então espera aí, eu tenho que andar errante pela vida, não tomando cuidado nenhum com a minha própria existência? Não, não foi isso que eu disse. Não foi isso que eu falei. Até porque aquele que lê a Bíblia de forma parcial, tem uma intimidade com Cristo parcial. Então eu tenho que ler por completo, e aí eu lembro do que Paulo disse, né? Para mim, o viver é quem? Cristo, e o morrer é o quê? Lucro. Significava que Paulo dava um tiro, não tinha arma, desculpa, que Paulo cortava ou que ele se esfaqueava procurando a morte, já que morrer é lucro? Não. Significava sim que Paulo vivia da melhor forma possível naquele período, entregando tudo o que tinha em favor de Cristo. Mas se porventura, na sua jornada, viessem a lhe tirar o fôlego da vida, desta vida, estava tudo bem, porque o morrer com Cristo é lucro. É isso que Cristo ensina. Então eu entendi que a primeira situação de um pecador é desafiar o relacionamento, as regras de uma intimidade com Cristo. Como é que você está, hein? Você tem desafiado essas regras de relacionamento com Cristo? Das mínimas às máximas, como é que você está? Bom, eu aqui já me encontrei, tá? Eu não sei se eu iria para a cruz. A segunda característica é racionalizar. Está aí um termo interessante, porque quando você fala em racionalizar, você pensa em coisas positivas ou negativas? Não precisa responder, responderei eu. Eu penso em coisas positivas. Bom, eu vou racionalizar, eu vou colocar a razão para dar sequência nos meus próximos passos. E sim, esse é um dos significados do termo racionalizar. Agora, existem outros. E existe um em especial que prejudica. Racionalizar significa justificar com falsas informações alguma coisa. Opa, aí tem um erro. Falsas informações. Aquele que peca, ele racionaliza, ele justifica as suas atitudes. Não vou falar de você, porque eu sei que você tem a auréola, já que o pastor falou agora lá embaixo, fiquei com esse termo preso na mente, nem sei o que significa, mas é alguma coisa boa. Racionalizar, justificar, eu errei, mas aí eu venho com um passo e justifico a minha empreitada, falo o porquê cometi aquilo. Com falsas informações, eu então vou trazer para você o porquê que eu errei, querendo tornar aceitável para você a minha falha. Olha que coisa interessante. E não é que todo pecador faz isso? Me fala um pecador que assume de cara o erro que teve, sem antes tentar justificar. Só um. Ih, não tem. Eu acho que não tem, porque faz parte da nossa natureza humana, é a legítima defesa, né? Oh, você mentiu. Não, mas peraí, você sabe por quê? Justifiquei. Então, para qualquer pecado, essa justificação, essa racionalização, ela encobre, na verdade, aquela situação. Pedro, por 3 vezes, gente, não, 3 não, 4, porque Cristo já tinha avisado. Pensa bem, tu está andando com Cristo, bora nos colocar no lugar de Pedrão. Aí você está lá na ceia, na última ceia, Cristo bondoso, amoroso, te dá o pão, te dá o vinho, te explica tudo, e você fala assim, Pedro, ainda hoje você vai me negar 3 vezes, o que você faria? Bom, eu nunca. É louco, meu irmão, vou até colocar um negocinho aqui, que a hora que me perguntarem de Cristo, eu falo, conheço esse cara, mas não ia negar ele nunca. E não é que Pedro nega? Não uma, mas 3. Nega a primeira, nega a segunda, nega a terceira, a hora que nega a terceira o galo canta. Ai.
Mas o que ele estava fazendo quando ele negava? Ele estava se misturando, ele estava se envolvendo no meio da multidão que naquele momento gritava contra Cristo. Era essa a ideia dele, de justificar os seus passos para proteger a sua própria existência, justificando então a negativa, ele pecou. Racionalizando, sabe? A vida, presente maior de Deus, vou defender, por conta disso vou negar. Simples assim. Simples e muito simples assim. Pedro então se mistura para se encobrir. Tem uma história legal, tá lá no Velho Testamento, lá de Samuel. Na verdade não é de Samuel, é de Saul. Saul recebeu uma determinada... Ali começou a degringolar o negócio de Saul. Né? O Renato falou que ele é empreendedor, e é mesmo, e tem vários aqui. Mas ó, olha só, presta atenção nisso aí, porque ali foi a deixa para um negócio degringolar. Deus deu uma regra para Saul. Falou, Saul, você é o cara. Essa é a minha versão, tá? Minha tradução da Bíblia, eu gosto da minha. Você é o cara, velho. Deus é um barato, né? Velho, você é o cara. Só que é o seguinte, tem uns caras aí que eu não gosto deles, porque eles maltrataram os judeus lá, os teus antepassados, eles maltrataram pra caramba. Está na hora da gente zerar essa conta. Tu vai conquistar esses caras, não vai pegar um nada deles, e ainda vai matar todos. Porque eu sou Deus, e eu estou determinando isso na tua empreitada. Pode ser, Saul? Saul falou, pode ser. E Saul foi para a guerra contra os amalequitas, conquistou tudo, mas daí tinha um carinha gente boa lá, sabe? Imagina um cara gente finíssima, que era o rei dos caras. E aí ele chegou para Saul e falou, Saul, você vai matar eu os meus? Saul, me faz prisioneiro e está tudo certo. Saul, condoído com aquele pedido, o que ele fez? Não vou matar. O cara se arrependeu. Deus é amor. Ele guardou aquele rei, não matou, e vida que seguiu. Olha só, quando o profeta Samuel encontra Saul, ele já vem com a informação, fala, cara, o que você fez? O que você fez? Olha a resposta de Saul, olha que louco que Saul fala. Saul vira e fala assim, como assim o que eu fiz? Justificativa. Como assim o que eu fiz? Deixa eu te dizer uma coisa, Samuel. Olha com quem ele estava falando, simplesmente com Samuel. Deus entende o que eu fiz, tá? Deixa eu te falar uma coisa, Deus é amor, tá? Eu poupei por amar. Quais são, mais ou menos ele repetindo, Jesus, eu vou te lembrar os mandamentos, Samuel, amar a Deus e amar ao próximo. Deus sabe que eu fiz cumprindo os mandamentos dele. Samuel vira para Saul e fala, hoje você perdeu tudo. Sabe por quê, meu irmão? Porque muitas vezes nós fechamos as nossas mentes para a vontade de Deus, acomodando o nosso querer no nosso próximo passo, e aí criando justificativas para aquela operação de atos pecaminosos. E estou falando pela minha vida. Eu sou advogado. Fui, falar o termo correto, fui advogado. Meu irmão, eu já faço o meu passo pensando nas consequências, então eu já faço o meu passo com a justificativa pronta. Mas é simples assim, eu falo, vai dar ruim, mas eu já sei o que falar. Ei, miguinho, você está justificando. Como Saul, como Pedro. Sabe, é Deus de graça. Deus entende. Deus é amor. E aí eu tenho um problema muito sério, porque quando isso acontece, eu estou justificando o meu pecado, e deixa eu te adiantar, meu irmão, duas coisas têm que ficar bem claras, e depois nós podemos falar sobre isso, porque não é o tema do nosso assunto. A salvação nada nem ninguém tira, ponto, nem o teu pecado, ponto, se você foi salvo. A grande pergunta é, você foi salvo? Essa é a pergunta. A salvação não se perde, porque se ela se perdesse, então o meu Redentor seria bem meia boca, né? Ele seria mais ou menos como Parmeira, já que falaram, eu vou repetir tudo que falaram hoje à tarde, eu estou com isso por aqui, ó. Mas como assim como Parmeira? O Parmeira às vezes ganha, mas às vezes... vocês estão com medo do Palmeiras, né? Ninguém falou. É isso, às vezes perde. Então se eu perco a salvação nessa instabilidade do mundo e do meu próprio eu, então o Cristo que eu creio, ele é bem parcial. Já que ele depende das minhas atitudes,
para ter valor o sacrifício da cruz. Então guarda bem, meu irmão, a salvação não se perde. Porém, o pecado te afasta. O pecado maltrata. E o pecado traz consequências e consequências seríssimas. No hoje e no amanhã. É simples assim. Então eu não posso caminhar nessa justificativa, eu tenho que entender quem é Cristo, e aí eu vou viver plenamente a questão de Cristo falando, aquele que quer ser meu discípulo, se esvazie, pegue a sua cruz e me siga. Simples assim. Terceiro ponto, o pecador sempre fica na defensiva. Quem gosta de luta aqui? Tirando o Tiago. Não, você não vai, Tiago, eu sei que você gosta de luta. Olha lá, uma mão levantou, aí tem 1, 2, 3 só? Credo. Eu não sabia que gostava, mas sei que gosta, sabe por quê? Se você abrir meu Facebook pelo meu celular, eu até estava falando para minha esposa, credo, mas só vem luta no meu celular. Aí ela falou, é porque você só vê luta. Mas eu não gosto não, eu acho um negócio meio estranho. Não sei por que está acontecendo isso, amor. Mas olha só, a luta, o meu sogro falava uma coisa muito interessante. Meu sogro era inteligente, ele falava que um bom boxeador, coisa que não existe mais, amor, boxe não existe mais, agora o negócio é muito louco, é chute na cara e tudo mais. Mas o meu sogro falava que um bom boxeador não é aquele que desfere o golpe mais forte, é aquele que assimila bem os golpes. Ele toma uma porrada, mas ele não cai. Um exemplo claro disso é o Maguila. Os novos não sabem o que é, depois pode procurar no Google, os mais antigos sabem. Maguila acho que foi o maior campeão de boxe, ou um dos maiores do Brasil e do mundo até. E ele tem uma força descomunal, mas tinha um problema, queixo de vidro. Tomava um murro, bichão bambeava. Por isso que não foi adiante. Ele não assimilava bem os golpes. E olha só, o pecador, ele fica na defensiva, ele quer assimilar bem os golpes, porque ele sabe que os golpes virão. Todo mundo sabe. Você quando mente, você pensa que a tua mentira vai ficar para sempre? Ou você tem o receio de que alguém descubra? Não precisa levantar a mão, porque se você levantar a mão nós vamos saber que você é mentiroso. Meu irmão, quantas vezes eu não menti? E quando eu mentia, e às vezes quando eu ainda caio em algumas falhas, que são mínimas, viu? Aliás, minhas falhas não vale nem citar, são tão pouco que eu tenho auréola. Mônica, eu não entendi esse seu sorriso irônico para mim. Olha só, todas as vezes que eu falhei, eu já criei artifícios, configurações defensivas. Eu falei, mas e se fulano, e se Beltrano? Eu já tinha tudo pronto. Era uma caixa que estava atrás de mim. O cara vinha, eu já mostrava, eu já falava. Na defensiva. Pedro negou a primeira vez e estava na defensiva. Ele estava acuado, ele estava se escondendo. Na segunda vez, mais acuado, mais na defensiva. Na terceira, mais ainda. Agora, sendo sincero, meu irmão, eu sei que você tem erros, porque a palavra de Deus diz isso. Nos teus erros você não se defende, você não fica na defensiva. Então é um problema, porque você está na defensiva, querendo criar as justificativas para continuar andando no teu vício pecaminoso. Que era o que Pedro fazia. Acho que é o quarto agora, já nem sei qual é a conta, é que os dois últimos são importantes. O pecador, ele resiste, ele é resistente, o bicho resistente, ele resiste para a verdade, ele resiste para aquela voz que quer aclarear os passos e os caminhos dele. Falávamos hoje pela manhã, como é difícil você exortar alguém que está pecando, como é difícil você falar assim, ei, tu está pecando cara, tu está errado, você está machucando Deus, para com isso. Por que é difícil? Porque quem está ouvindo não vai gostar. E todo mundo quer ser o cara, todo mundo quer ser legal, né? Eu quero que o Daniel lembre de mim e fale assim, meu, Wagninho, o cara, gente boa. Mas se toda hora eu fico cutucando, cara, tu tá errado, tu tá pecando, ele vai falar o quê? Wagninho é um crente chato, meu irmão. Ô cara mala, tudo ele fala que tá errado, como se ele fosse santo. E não é isso. O pecador, ele resiste à exortação, ele não quer ouvir a exortação. Pedro ouviu de Jesus Cristo, ei Pedro, ainda hoje tu me negarás por 3 vezes, e ele resistiu a tal ponto de negar as 3 vezes a Jesus Cristo. Vamos caminhar com Pedro? Se porventura eu tivesse com muito medo na primeira, supondo, porque eu sou um cara corajoso, está aí outra característica minha, vai anotando aí, eu sou corajoso, sou um herói. Então, se porventura eu tivesse com medo, o que eu faria? Eu negaria na primeira. Porque na primeira eu estava meio estranho, estava chegando, estava conhecendo o ambiente. Mas daí já vinha na mente o quê? Eita, que Cristo falou, rapá!
Mas agora os caras não me pegam, que eu estou dotado de coragem. Aí viria o segundo e fala, não, senhor, sou eu mesmo. Eu sou aquele cara lá que era para ser pescador de peixe, virei de homem, sou eu mesmo. Eu. Será que eu faria isso? Ou será que eu continuaria resistindo, sabe? Resistindo ao chamado de Cristo, ao relacionamento com Cristo. Bom, olhando pelos meus pecados e sendo sincero, os meus pecados são tão menores do que os de Pedro, menores assim, são tão maiores, porque foram por tão motivos mais bobos, é essa a ideia. E eu resisti tanto. Então eu resisto também quando eu peco. Eu resisto à palavra do Senhor, eu resisto à exortação, eu resisto a estar no meio dos santos. Olha que interessante. Você quer conhecer um cara, se ele está começando a se desviar, vê se ele não está se afastando da comunidade. O cara que começa a se afastar da comunidade dos santos, ou daqueles que procuram a santidade em Cristo, é porque ele já está o quê? Resistindo. Ai, naquele culto, pai, ele vai falar comigo, então é melhor eu não ir. A resistência é uma clara configuração do pecador. Como é que você tem andado, meu irmão? Como é que você tem lidado com tudo isso? E agora vem duas situações que me chamaram muito a atenção. E essas duas são situações boas, porque até aqui só veio porrada, né? Até aqui Deus me lavou, Ele me pôs no colo e me deu os tapas no bumbum. Me repreendeu mesmo, porque tudo isso foi para mim. Tudo isso foi para mim. Mas aí agora vem duas situações onde eu vejo que Deus, além de Senhor, Ele é Pai. Isso é maravilhoso. Aquele que anda com Cristo, presta bem atenção. Aquele que anda com Cristo, ele tem um ato imediato ao pecado, mas é imediato mesmo, tá? É como ligar a luz. O tocar na tomadinha ali é o pecado, mas a luz se acende, não é isso? Então é assim, é imediato. Ele se entristece, de pronto. Ele fica triste, ele fica chateado demais. E aqui eu quero compartilhar com você a palavra. É João 21. João 21. A partir do versículo 17. E aqui nós estamos no momento em que Cristo, por 3 vezes, pergunta para Pedro se ele o ama. Por 3 vezes. Cristo vem pela primeira vez e fala, Pedro, você me ama? Pedro diz sim. Aí, de imediato, Cristo fala assim, Pedro, você me ama? E aí Pedro fala, lógico. E aí Cristo vem pela 3ª vez e fala, Pedro, você me ama? E aí vem o versículo 17 e diz assim, pela 3ª vez Jesus lhe perguntou, Simão, filho de João, tu me amas? Pedro entristeceu-se por ele ter lhe dito pela 3ª vez, tu me amas. E respondeu-lhe, Senhor, tu sabes todas as coisas, tu sabes que eu te amo. Amém. Pedro se entristeceu. Demorou? Demorou. Ele demorou, ele só voltou a ter ideia do relacionamento dele com Cristo depois da 3ª negativa. Ele só entendeu que não era com a espada, depois de Cristo recuperar aquele soldado ferido e dizer, Pedro, ei Pedro, não é pela espada, porque se for pela espada, Pedro, que tu feres, pela espada tu serás ferido. Aí ele entendeu, demorou no tempo de Pedro, mas ele entendeu. Porque quando Cristo fala pela 3ª vez, ei Pedro, tu me amas, então ele se entristece. E aí ele fala, Senhor, tu o sabes. Tu o sabes. Sabe, meu irmão, a nossa caminhada, ela é inegavelmente um conflito. Ela é conflituosa. Se você disser para mim, assim, Wagninho, eu tenho paz. Eu vivo a paz de Cristo em todos os tempos. Pode ver. Eu vou pegar o Carlão. O Carlão é o melhor exemplo disso. Até estava, não sei, acho que era para não, estava falando. O Carlão é o cara, você já viu alguém fora da curva? Já ou não? O Carlão, ele falou que ele tem bastante curva. Ele é um cara totalmente fora de qualquer curva que a gente conhece. Eu nunca vi esse moço triste. E eu tenho certeza que a gente já passou por tristezas. Eu nunca vi esse moço ranzinza.
E eu tenho certeza que se eu tiver um bate-papo com a Sônia, ele vai falar: ah, Senhor, tu bens o sabe, né? Mas ele está sempre com um sorrisão aberto para a gente. Ele está sempre pronto a entregar o melhor que ele tem. Ele está sempre pronto a entregar tudo o que ele tem. Por qual motivo? Porque ele quer viver a plenitude com Cristo. Mas eu tenho certeza que mesmo tendo todas essas características, mesmo tendo tudo isso, mesmo sendo um cara amoroso, um cara que se entrega para Cristo, ele tem os seus momentos aonde ele nega. E olha, eu falei com o Carlão pela proximidade que eu tenho com ele, eu sei que ele não se ofendeu, porque eu negar a Cristo é um detalhe, viu? Não é você sair rua fora falando, eu não conheço. Não, não é isso. É você estar pregando aqui, por exemplo, e o teu pensamento está maldizendo alguém que te machucou pela manhã. Isso é negar a Cristo. Isso é falar mal do meu Criador. Isso é não entender quem Ele é. Isso é caminhar contra Cristo. Então, Carlão, desculpa, na verdade essa referência ou esse exemplo serve para mim. E serve muito bem para mim. Sabe, eu tenho que entender que Cristo me ama a tal ponto de me fitar, né? Nós falamos semana passada, Ele me fita nos olhos e diz, ei, vem comigo. Eu tenho que entender isso. E quando eu entendo esse amor sem medidas, sem limitação, eu tenho que fazer o meu melhor para voltar e entrar no caminho de novo, me acertar na justa medida do meu Redentor e seguir para o objetivo maior, que é adorar Jesus Cristo. Eu tenho que entender tudo isso, que é mais ou menos o que Cristo fala para Pedro aqui. Pedro, sabe, nesse momento, quando Cristo fala pela terceira vez, eles estavam pescando. Se você pegar no começo desse capítulo, você vai ver que eles voltam para Jerusalém, e eles estavam fazendo o que ali? Pescando. Quem era Pedro mesmo? Qual era a profissão dele? Pescador. Quando Cristo encontra Pedro, ele fala, ei, não mais pescador de peixes, mas pescador de homens. Mas o que ele estava fazendo ali? Pescando quem? Peixes. Ele voltou? Voltou, mas ele voltou para Cristo ou ele voltou para a velha vida que ele tinha? Quando Jesus fala e ele continua direcionando, ei, você me ama mais do que você ama estes outros, existem duas interpretações nessa palavra, tá? Duas. Uma, bom, Cristo estava falando com os peixes. Cristo fala assim, cara, deixa eu te fazer uma pergunta, você me ama mais do que você ama esses peixes? Você me ama mais do que você tinha no passado? Você me ama mais do que a tua profissão? Você me ama mais do que esse teu contexto cotidiano e corriqueiro? Primeira interpretação, e Cristo pode ter dito isso sim. E aí Pedro responde, Senhor, tu bem o sabes. Agora a segunda possibilidade é que Cristo o comparou com os demais discípulos, porque estavam todos ali. Então Cristo vira, aponta para os demais discípulos e fala, ei, você me ama mais do que a eles? Mas por que Cristo fala isso para Pedro? Porque no passado Pedro disse que ele seria muito mais do que todos os outros em amor a Cristo. Pedro, olhando todos os discípulos, ele fala, Senhor Jesus, serei muito mais do que esses 11. Então Cristo vem e fala, você me ama mais do que eles? E aí Pedro, então entendendo a grandeza do Senhor, se entristece e fala, Senhor, tu bem o sabes. Porque então Pedro entendeu quem era Cristo. Deixa eu te falar uma coisa, meu irmão, Cristo é dono de todo o poder, Ele é soberano, Ele é abundante em tudo. Se você pegar a história de Cristo, você vai ver que Ele sabia a resposta antes dela ser dada, Ele sondava os corações. Cristo sabia o que Pedro pensava, e então Pedro entendeu. Pedro entendeu que não era mais pelas atitudes que ele tomaria, não era mais pelas suas falas que ele teria relacionamento com Cristo, mas era pelo seu coração. Ele entendeu o significado do relacionamento com Cristo. A partir daquele momento, meu irmão, não que Pedro não teve tormentos ou pecados no depois, mas a partir desse momento, foi que Pedro entendeu de verdade a amplitude do Senhor. Foi aqui que Pedro entendeu quem era Cristo. Sabe, se você pegar no começo de João capítulo 2, você vai ver que Jesus estava no meio dos fariseus, tratando com os judeus, e ele amava. Você acha que ele não amava? Nós falamos semana passada, Cristo ama o pecador, ama de forma desenfreada, a dar o ponto de morrer na cruz todos os dias por cada um de nós, pecadores.
Cristo amava aqueles judeus, mas ele não se misturava, porque ele conhecia o coração. Você pode pegar o melhor pregador de todos os tempos, você pode pegar o melhor ministro de louvor de todos os tempos, se ele não tem um coração entregue para Deus, ele está fazendo um ótimo show, mas em nenhum momento ele tem adorado ao Senhor. Em nenhum momento as palavras dele são de glorificação ao Pai eterno, porque ele não sabe quem é Jesus. Pedro até então não sabia por completo. Ele tinha nuances de quem era Cristo. Foi preciso Cristo perguntar por 3 vezes. E na terceira, Pedro entendeu. Cara, não é pela minha mente, não são pelos meus passos. É o meu coração. Ele tem que ser entregue no altar do Senhor. Quando isso acontecer, eu vou ter uma intimidade verdadeira com o Criador. Como é que você está, meu irmão? Aonde está o teu coração, hein? Teu coração está entregue no altar? Por várias e várias vezes, quando eu vou fazer a questão das ofertas, e eu tento deixar isso muito claro, sabe, ofertar a Deus significa estar andando com Ele. Antes de trazer qualquer moeda para o templo, entrega teu coração. Essa é a melhor oferta que você pode dar para o Criador. Porque não são pelas tuas ações, nunca foram as tuas ações, nunca foram. A gente usa como referência, esse cara tem até se tornado famoso nos tempos de hoje, o bandido da cruz. Ele não deu um níquel para Jesus, nada. Ele não cantou um louvor. Mas o coração daquele homem, no momento crucial de sua vida, ele entendeu quem era Cristo. E ele clamou pedindo: Senhor, tem misericórdia de mim. E eu sei onde ele está hoje. Eu sei. O último, ou a última característica, já para a gente terminar, para aquele que conhece a Cristo, tá? Então a primeira parte é se entristecer, e a última característica é crescer. Crescer. Uau, o cara cresceu, o cara virou gente grande, o cara ficou maduro, agora ele é o cara. É isso que acontece com quem crê em Cristo, sabe? A relação de Cristo, meu irmão, você tem que entender, ela é com você. Ela não é com o teu vizinho, ela não é com o teu marido ou com a tua mulher, ela é com você. Se você continuar observando João 21, no final Pedro olha para os demais discípulos, em especial ele olha para um, que é João. Ele olha para João e ele fala para Cristo: e esse? Quero compartilhar com você o texto de Deus. A partir do versículo 20. Então, Pedro, voltando-se, viu que também o iam seguindo o discípulo a quem Jesus amava. Para quem não sabe, é João. O qual na ceia se reclinara sobre o peito de Jesus e perguntara: Senhor, quem é o traidor? Vendo-o, pois, Pedro perguntou a Jesus: e quanto a este? Jesus então lhe responde: se eu quero que ele permaneça até que eu venha, o que te importa? Quanto a ti, segue-me. O que te importa a vida do teu irmão? O que te importa a caminhada do teu irmão? Por que você fica perguntando e questionando a Deus sobre teu irmão? Pedro perguntou sobre João por 2 motivos. E nós não conseguimos entender qual deles. Quando eu me encontrar com Pedro, eu vou perguntar: Pedrão, diz aí. Eu acho, sondando a tua vida pelo que eu sou, que você perguntou por ciúminho. Porque eu sou ciumento, sou invejoso. E João ainda deita no peito do Criador. Eu ia falar: e esse aí? Fala para mim. Então é a primeira possibilidade. Ele perguntou por querer saber da vida do irmão. A segunda possibilidade, conhecendo Pedro e pela transformação que ele sofreu, eu acho que foi essa. Ele perguntou porque ele amava João. E ele não queria que João sofresse. Ele perguntou sobre João porque ele queria que Cristo então abraçasse João, sabe? E levasse João por um caminho do menor sofrimento possível. Eu acho que era essa a última, conhecendo a Pedro. Mas uma coisa é certa, meu irmão. Eu tenho que entender que a nossa caminhada é de intimidade com Cristo.
E isso é pessoal. Isso é só teu. Não é de mais ninguém. Eu sei que está na moda o relacionamento aberto, né? Eu conversava com a Alessandra sobre isso. E se eu estiver errado, depois você me corrige, tá? O relacionamento aberto é quando ninguém é de ninguém. Tudo é de todo mundo. Você tem a mulher, mas a sua mulher é dos outros. Ou você tem marido, mas seu marido é das outras. E o seu marido também é dos outros. É um negócio muito louco, é bem aberto. Eu sei que está na moda tudo isso, né? Não faz parte da minha vida, glória a Deus por isso, né? Agora, Cristo nos liberta para viver um momento de intimidade com Ele. Cristo, Ele te chama para seguir no caminho da verdade que vai te levar para a vida. Mas quem tem que caminhar é você, não sou eu. Quem tem que estar em intimidade com Cristo é você, meu irmão, não sou eu. Não sou eu. E você pode dizer em reciprocidade, é verdade, Wagner, quem tem que dar sou eu e não é você. Sabe, porque muitas vezes eu pego que a minha jornada é a do irmão, que a minha bênção é a do irmão, que o meu ministério é o do irmão. Não é! Deus tem um plano muito especial na tua e só na tua vida. Quando você foi criado, e essa é uma firme convicção que eu tenho, Deus então desenhou a tua jornada, e nessa jornada Ele colocou possibilidades, colocando ali o melhor que Ele tinha para você. Ele fez planos para a tua vida, mas Ele é tão maravilhoso, Ele é tão absoluto em amor, que Ele está te dando a liberdade de escolher se você quer seguir nos planos dEle ou não. Quando você diz não para Deus, você se revolta, você peca, você sai do caminho. E Deus então, de forma amorosa, ainda hoje, meu irmão, e esse tempo está acabando, hein? Guarda bem o que eu estou te dizendo, esse tempo está acabando. Ainda hoje Ele vira para você e fala, ei filho, volta. Volta, filho, volta porque eu te amo. Volta porque os meus planos para você são maiores do que você imagina. Volta porque o que eu tenho desenhado para o teu amanhã é extraordinário. Mas filho, volta, porque no caminho que você está, você não vai alcançar o meu melhor. Como você está, meu irmão? Como você está, meu irmão? Você peca? Você está numa dessas características? Pedro por 3 vezes pergunta e Cristo por 3 vezes responde. Pedro pergunta que a vida dele, ou Pedro coloca que a vida dele por 3 vezes era mais importante. E por 3 vezes Cristo chama. E no final da jornada de Cristo nesta terra, inverteram-se os papéis. Cristo por 3 vezes pergunta e Pedro por 3 vezes responde. Na terceira, Pedro entendeu quem era Cristo e o que Ele era. Você já entendeu quem é Cristo e o que é você? O teu mundo está se apegando nas coisas ainda. Você ainda se alegra com as coisas desse mundo pequeno e maltratado? Ainda! É como se Cristo olhasse no teu coração e falasse, filho, eu estou te dando o paraíso e você está se contentando com este mundo medíocre, aonde o provedor é Satanás. Ainda! Cristo hoje faz uma pergunta para você, meu irmão, e aí cada um tem uma resposta. Cristo hoje está te olhando nos olhos e perguntando, ei, você me ama? Cristo, hoje, te fitando nos olhos, está perguntando, ei, você me ama? Qual tem sido a tua resposta? O que o teu coração diz? Lembra? Não com os atos somente, não com a tua intelectualidade, mas o que o teu coração diz. E terminando, muitos podem dizer assim, o Wagninho, é que eu pequei tanto, é que a minha vida foi tão torta, é que eu analisando bem mesmo agora, sabe, eu vejo que eu só maltratei a Jesus Cristo, então vendo todo esse contexto, talvez Cristo queira recomeçar com outra pessoa. Talvez Ele queira jogar o mapa fora e pegar um novo mapa. Ou seja, talvez Ele queira me jogar fora e pegar uma nova pessoa. Deixa eu te falar. Cristo por 3 vezes disse para Pedro, ei Pedro, vamos recomeçar? É com você que eu quero recomeçar.
Hoje Cristo te olha, e se porventura você quiser, Ele diz: ei, está tudo bem, é com você que eu quero recomeçar. Mas a pergunta continua existindo: ei, você me ama? Você ama Cristo? Eu espero que sim.